Você vê um medicamento que está sob patente, está sendo lucrativo. Vamos dar o exemplo do Venvance? Venvance, que vai quebrar patente agora, nesse ano. E a gente não tem nenhum, né? Você não vê essa Você não tá falando mal, né? Só que só cagada. Qual é a experiência que a gente vai ter com crianças sendo acompanhadas durante anos com uma anfetamina? Porque isso é uma prova de longa duração, né? O dia inteiro a criança fica estimulada ali, 12 horas. O estresse oxidativo que isso provoca. Exato. Tal. Existem indicações para tudo? Claro que existem indicações. Agora, a gente tem essa experiência, né? Tudo aquilo que é muito lucrativo e que tem um potencial de trazer algum resultado, mesmo que secundário. Secundário baixou um número significativo de colesterol. O cara não vê nada, ele não sabe o que está acontecendo. Só baixou o número do exame. Poxa, a gente chama de desfecho... A pessoa morreu, deixou de morrer ou não? Não, aí não deixou de morrer. Você só baixou o colesterol, não serve para nada. Desfecho secundário. Se não morrer logo, está tudo certo, então a indústria mantém. Outro exemplo, entrou uma medicação no passado, que já saiu, que elevava em até 10% o HDL, é o sonho de consumo. Nossa, o que aconteceu? Em menos de 5 anos começou a matar as pessoas. Meu Deus. E aí como matava, mas não era positivo porque aumentava o HDL? Era, mas matava, saiu. Vioxx, eu acho que nós éramos estudantes Vioxx, na época, cara. né? Os Vioxx eram caixas de Vioxx, anti-inflamatório. Esse não danifica o estômago nem os rins, então as pessoas podem a vida inteira utilizar. Matou mais de 130 mil pessoas nos Estados Unidos, saiu do mercado, ninguém pediu desculpa para nada, faz parte. Mas a indústria não tinha segurança de perceber? Tinha. A indústria do câncer. Quanto tempo em média demora para ver isso aí? Às vezes não vê nunca. Por isso que... Esse do Vioxx foi alguns anos? Foram pelo menos imagina que em tese teríamos que aguardar no mínimo 5 anos para que uma medicação seja realmente comprovada que ela não é nociva à população dentro da 4ª fase de testes. Mas, por mais que tenha 5 anos, pode ser que no 6º ano aconteça um desfecho. Então ela entra e fica muito tempo. Se for muito ruim o desfecho, depois se descobre esse desfecho e tira. Tá? Tem um pesquisador... Ou se descobriram coisas novas que dão mais grana, né? Aí tiram na hora. Tem um pesquisador de Stanford lá que ele publica estudos criticando, né, a medicina baseada em evidências, sendo um cara muito fidedigno à medicina baseada em evidências, que é um modelo que a gente hoje utiliza na medicina como o modelo certo de se validar alguma coisa. E existem brechas na medicina baseada em evidências que são interessantes. A gente viu uma brecha agora há pouco, né, de entrar no mercado imunizantes mais rápido em função de uma situação. Mas isso não é novo. Isso não é novo. Na oncologia, existem 2 brechas. Quando você tem uma medicação que você está testando, você não pode comparar com pílula de farinha. Uhum. Então você pode comparar com outra que já está no mercado, que foi comparada com outra. Qual é o seu parâmetro de riqueza? O contraste, branco e preto é contraste? Ali não existe contraste. Existe aquilo que já está sendo utilizado. Tá. A brecha ali é assim, se você comprovar que está um tempo utilizando a medicação variável e o tumor não está crescendo, você tem uma autorização especial para entrar no mercado mais rápido, desde que em 3 anos você consiga mostrar os resultados no final das contas para ver se realmente aquilo não foi mais nocivo do que positivo. Porque simplesmente não cresceu o câncer durante um tempo, pode ser que você esteja segurando e daqui a pouquinho o troço dispara. Sim. Tá. E a segunda coisa é relacionada a um tempo de bem-estar que pode provocar ali. Tá. Um estudo publicado gigante em 2015, em que ele pegou todas as medicações que foram aprovadas de 2010 até 2020, de 15, inúmeras medicações. Ele mostrou que 86% delas não mostraram nenhum resultado, estavam todas no mercado. 86%, nenhum. Sendo que algumas até provocaram mortalidade. Eu não estou falando que a oncologia é ruim e nem que os quimioterápicos são ruins, mas existe essa brecha no mercado e a indústria se vangloria disso. E depois de 2020 ele fez um novo estudo e os mesmos números apareceram. Só que é o seguinte, 13% das medicações estavam no mercado ainda, não comprovaram benefícios e mais, nem os estudos prometidos. Quantas será que são as abordagens que a gente desconhece? Porque isso aí, ter coragem de fazer um estudo desse, ainda mais um cara que é tão conhecido, é muito difícil, tem que ter uma coragem surpreendente para fazer isso, porque antigamente aparecia às vezes morto algum cara assim, é teoria da conspiração. Não, então tem evidências. Assim como evidências de patrocínio da indústria açucareira durante anos. Evidências. Então,
O cuidado, eu acho que vai passar hoje por uma consciência elevada. A gente vem tentando fazer isso com os nossos colegas, né? Porque a peneira tem que partir dos profissionais de saúde. Sim. Quanto mais críticos nós formos, e não ser 880, só contra a indústria, não, a gente é totalmente a favor da indústria, precisamos da indústria farmacêutica, mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar fechar os nossos olhos para as imposições, as manipulações, os patrocínios, os interesses escusos que vão existir em qualquer área da sociedade. Na medicina não vai ser diferente, nós somos diferentes. Por mais que pareça coisa, mas é muita maldade na medicina ter isso. Amigo, o ser humano mau e bom tem em qualquer lugar. Sim. Tem um ponto muito interessante sobre isso. Eu não vou lembrar o nome do filme, mas eu comentei com vocês antes de começar. A gente estava conversando. Nós vimos um filme há um tempo atrás com o ator que ele faz o Hulk dos Vingadores. Se eu não me engano é Mark Ruffalo o nome dele. E ele era um advogado que estava processando a Dupont por conta do Teflon. Porque um fazendeiro... O preço da verdade. O preço da verdade. Um fazendeiro perdeu todos os bois, todas as vacas que ele tinha por conta de água contaminada. E ele foi correndo atrás e viu que há décadas tinha um monte de casos que a empresa sabia que o negócio fazia mal e deixava correr. E as pessoas usavam Teflon nas panelas, usavam para impermeabilizar tecido, e aquilo fazia mal para as crianças, agravava risco de câncer, etc. E ele foi levando adiante, ele ganhou os primeiros casos, mas depois ele foi perdendo. E uma hora ele fala, olha, não dá para confiar em empresa, não dá para confiar em governo, não dá para confiar em cientista, porque um fica comprando o outro. Pô. Se a empresa tem muito dinheiro, ela compra parecer de cientista. Se o governo vai usar medicação, a empresa vai e faz conchavo com o governo. Porque o governo fala, não, a gente aprova aqui a compra tudo de você, você passa uma comissão pra gente. Então, você falou de vida profissional, eu acho que tem que vir da pessoa mesmo. Se a pessoa não pesquisar, ela tá ferrada. E pelo seguinte, é um conceito empresarial. Eu sou acionista de uma empresa de educação, Grupo Primo. Nós trabalhamos com educação. E educação tem um múltiplo de avaliação do seu lucro mais baixo. Então, você pega a empresa de educação em bolsa, elas valem alguns poucos bilhões. Porque ela tem um lucro de, por exemplo, 100 milhões no ano, o cara vai comprar a empresa por 5 vezes esse lucro, 6 vezes, ou seja, se são 100 milhões, ela vale 500 milhões. Agora, por que tem esse múltiplo baixo? Porque educação, o aluno entra, ele aprende e vai embora. Ninguém passa 20 anos na faculdade. Medicina fica 6, vai embora. Direito fica 5, vai embora. Engenharia fica 5, vai embora. É assim que funciona. Agora imagina se a empresa não fosse educação. Se a empresa fosse uma farmacêutica que só tem remédios que as pessoas têm que tomar durante a vida inteira. O múltiplo de avaliação desse negócio é muito mais alto, porque o LTV é gigantesco. Sim. Então, esse é o ponto. Lógico que a indústria tem que ter lucro, até porque a gente não pode esperar o nosso pão da benevolência do padeiro, da consideração que ele tem pelo próprio interesse, como dizia Adam Smith. Só que o ponto é, o que é mais lucrativo? É você desenvolver um medicamento que resolve o problema ou um que só atenua e que a pessoa vai tomar durante 30, 40 anos? Esse é que é um ponto. Clientes, né?